Olá, hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para você de como ler mais a Bíblia. Esse é um assunto que me encanta muito, porque desde que da minha conversão, eu me apaixonei por estudar a palavra. E em Salmo 1, eu queria ler com vocês, ele diz: "Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite." Então aqui ele está dizendo que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Então, eu queria passar algumas dicas básicas para vocês de como fazer isso. Tem muitas pessoas que dizem assim: "Mas eu não consigo ler a Bíblia, é um livro muito difícil." Só que ele é o único livro que você consegue ler junto com o autor. E isso é um privilégio muito grande, você poder ter o autor desse livro do seu lado. Então, a Bíblia é um livro que você deve ler orando e orar lendo, para que você possa ter entendimento dele. Então, eu queria dar algumas dicas básicas. Primeiro, você tem que preparar um local, né? Prepara um local, um horário, né? Coloca lá na tua agendinha um horário, né, que você vai fazer essa leitura, para que você seja sempre assíduo nessa leitura. A primeira dica é que você separe um local e um horário, para que você seja assíduo nessa leitura. Então escolha um lugar tranquilo, onde você possa fechar a porta do seu quarto e estar ali juntamente com o Espírito Santo. Então você vai separar este local, depois você vai pegar tudo aquilo que você precisa para você não ficar saindo. Então a segunda dica é: prepare tudo o que você precisa. Então tenha o seu copinho com água para você não precisar sair. Tenha um caderno para você anotar a sua leitura. Canetas coloridas é muito legal porque você acaba grifando e marcando algo que falou com você. E a Bíblia, claro. Então, nesse momento, né, você preparou tudo isso e aí você vai começar a sua leitura. E primeiramente, né, eu vou ensinar uma oração bem básica, mas que ela tem um grande efeito. Que você peça para o Espírito Santo te guiar na leitura, né? Então você inicia a sua leitura pedindo para o Espírito Santo te guiar. Então aí você escolhe, né, um livro, né? Tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, mas por onde eu começo? Por onde eu inicio?" Muitas pessoas acham que é melhor começar pelos evangelhos. Eu acho que todo mundo deveria iniciar pelo início. Né, por Gênesis, porque Gênesis ele é o início de tudo, ele é o início da criação, ele fala sobre o início, de como foi criado, de como foram chamados para poder entrar nos evangelhos, porque os evangelhos eles falam do cumprimento de tudo aquilo que estava no início. Então eu acho muito interessante iniciar, porém isso é muito particular, cada pessoa gosta, né? Existem planos de leituras muito bons que você pode procurar, tem até na Bíblia mesmo, algumas Bíblias elas vêm com esses propósitos de leitura para que você tenha essa leitura assídua. Comece com pequenas porções, né? Comece com 5 minutos, né? Se você não tem, né, o costume de fazer isso, comece com 5 minutos e todos os dias você, naquele mesmo horário, naquele mesmo lugar, você separa, né, que seja 5 minutos do seu dia e você vai ver como isso vai crescendo gradativamente, sem mesmo você se preocupar com o tempo. E quando você vê, você está passando grandes momentos na presença do Senhor, lendo a palavra e aprendendo mais da palavra. Comece com pequenas porções e vá aumentando, mas procure sempre saber o todo. A Bíblia não são versículos isolados, você tem que entender o todo, né? Eu já vi muitas pessoas fechando os olhos e colocando assim e falando: "Ah, e aí se cai numa passagem que não é muito legal, você vai achar que, né, que é algo contra você." Então
Deus não fala com a gente dessa forma, né? Da gente fazendo bem me quer, mal me quer na Bíblia. Então, leia, né? E depois que você terminar a sua leitura, você começa a aplicar isso na sua vida. A Bíblia é o único livro que a gente lê e depois ela nos lê. E isso é muito interessante, porque essa leitura vai fazer você ser transformado. E você vai começar a ser transformado pela sua leitura. Então, quando você termina a sua leitura, você ora novamente ao Espírito Santo e pede para Ele te ajudar a aplicar tudo aquilo que você leu na sua vida. E é muito interessante também, depois da sua leitura, você ter um livro, Se você está lendo algum livro nesse momento também, é legal você dedicar um tempo nesses livros também. Só que eu ouvi uma frase que ela me marcou muito, que diz: visite muitos livros, mas more na Bíblia. A Bíblia que deve ser o nosso lugar de morada, deve ser o lugar que a gente busca direção, busca consolo, busca tudo o que a gente precisa. Aqui está a palavra de Deus, que Ele fala conosco. Ele usou 40 homens em 1600 anos diferentes para nos deixar algo que é maravilhoso. Então comece essa leitura. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar e não vai querer mais deixar esse livro de lado. Então essas são as dicas de hoje, tá? E espero que vocês coloquem em prática.